Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro, transformada em podcast semanal também. Hoje nós vamos falar de um problema que atormenta muita gente, tanto homens quanto mulheres. É a queda de cabelo. A queda de cabelo é um problema que afeta milhões de pessoas e pode impactar diretamente a autoestima. O transplante capilar tem se mostrado uma solução eficaz para aqueles que desejam recuperar os fios e recuperar a confiança também. Mas ainda existem muitas dúvidas e muitos mitos sobre os procedimentos. Para esclarecer essas questões, conversamos com a cirurgiã plástica doutora Tatiana Tornier, especialista na técnica e formada pelo Instituto Ivo Pitangui. Doutora, obrigada pela sua presença. Enorme prazer. O transplante capilar, ele oferece resultados naturais? Sim, seguindo as orientações, né, que a gente trabalha muito isso em congresso, falando sobre a linha de frente, como que tem que ser desenhada a linha anterior, como desenhar a coroa, quantos fios usar. Então, tudo isso tem bastante detalhe que muitos não sabem, mas seguindo tudo isso à risca, assim, o resultado é bem natural. Quais são as principais técnicas, né, de transplante capilar atualmente? Bom, existem duas clássicas, existem algumas pequenas alterações para cada uma delas, mas duas clássicas que a gente chama de FUT, que é Follicular Unit Transplantation, e FUE, que é Follicular Unit Extraction. Então, a diferença entre elas, na verdade, a implantação é bem semelhante uma para a outra, porque desde da antiga sempre se defendeu que usasse unidade por unidade. Teve uma variação que usava o tal do cabelo de boneca, que usava uns tufinhos, mas isso não é o clássico. Isso não foi uma tentativa ali para abreviar a cirurgia, mas a colocação das duas, considerando a FUT clássica e a FUE atual, que é mais moderna, a colocação das duas é bem semelhante, são bem semelhantes. O que muda é a retirada. Então, no FUT, a gente tira uma faixa da região posterior da cabeça, e aí, então, você incisa, vai cortando até sobrar uma unidadezinha. Já na FUE, você entra como se fosse uma lapiseira 07, uma lente de aumento, e aí ela faz como se fosse uma serra-copa em volta do fio, e aí você solta esse fio da pele. Puxa e aí você ele. pega uma Como se pincinha, puxasse. puxa esse fiozinho, faz um furinho e coloca dentro. E põe de volta. E aí Mas coloca isso de tem que volta. ser no mesmo tempo cirúrgico. Sim, no mesmo Tira tempo e já cirúrgico. coloca. Sim, existe um prazo que esse fio pode ficar fora do corpo, que também tem que ser super respeitado, o tempo de, não só o tempo, mas o resfriamento adequado. Então, tem alguns detalhes, mas sim, no mesmo tempo cirúrgico. Você tira, normalmente a gente tira e depois coloca. Tira tudo de uma vez para Normalmente, depois colocar. sim. Tem algumas técnicas que você faz concomitante, tem umas pequenas variações, mas, de um modo geral, o clássico é fazer desse jeito. Até porque você tira de trás, depois você vai Coloca implantar na na frente, frente. tem que mexer um pouco com o cabeça. paciente. Exato. Né? E me fala uma coisa, quando você tira esse folículo lá da área de... chama área de transplante? É a área doadora. A área doadora. Ele nasce de novo lá atrás? Não. Então, quer dizer, ele tira, mas... Esse é o assunto, é um transplante, por isso que o nome correto é transplante. Transplante. Porque nós estamos tirando de um lugar e colocando no outro. Certo. Não é uma muda, é a planta inteira. Não é só implante, né? Não o implante, na verdade... O implante é o ato de colocar, de colocar. O implante, ele pode ser qualquer, até um aloplástico, que a gente fala, um produto aloplástico. Então, uma prótese de silicone é um implante, uma prótese de quadril, de joelho, é um implante. Então, não necessariamente é do próprio organismo. Entendi. O transplante, ele é do próprio organismo. Normalmente, autotransplante, né? Ou pode ser transplante também feito de espécies diferentes, pode cair xenotransplante, mas então a transplantação é você tirar de um lugar e colocar no outro. E aí o autotransplante é de você mesmo. Entendi. Eu já começando aqui a cabeça a ferver, já vou fazer pergunta, né? Pode fazer o transplante do cabelo de outra pessoa? Também não. Não Na verdade, pega? essa é a única dúvida que a gente Ou tem. nunca tentaram? Não, já se tentou. tentou. O couro, a pele é o nosso órgão mais rejeitor que existe. Ele é o que mais quer rejeitar tudo que coloca. Porque ele é feito para isso. Ele é feito para ser impermeável, ele é feito para proteger o organismo. E se você colocar alguma coisa que não é do próprio corpo na pele, ele vai tentar expulsar. Entendi. Então, existiu uma época, então já que a gente vamos levar para longe isso. Existiu uma época que eles pegavam fiozinhos artificiais, ele fazia tipo um rabicozinho assim de porquinho, uma molinha, e punha no cabelo.
E aí ficava um fio grande, porque aquela molinha não deixava o corpo expulsar com facilidade. O corpo ficava tentando expulsar. E isso gerava um baita processo inflamatório, uma fibrose. Então, tudo que é de fora do corpo, o corpo vai tentar expulsar. E um cabelo de uma outra pessoa causaria esse mesmo efeito de ele reconhece que não é dele e coloca para fora. A única exceção à regra talvez caia sobre os gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, aí eles têm genética igual, pode ser que não tenha, mas na verdade o gêmeo idêntico, se um está calvo, o outro também deve estar, né? Então não adianta. Não vai sobrar área doadora, né? E assim, não existe nenhum remédio que possa segurar, como, por exemplo, os transplantados tomam um remédio para evitar rejeição, né? Sim, até assim, entendi, se você considerasse passar de uma pessoa para outra e usar um remédio. Na verdade, os remédios para fazer uma imunomodulação, para segurar essa resposta imune, são remédios fortes. Então, eu acho que não se justifica usar isso por uma situação estética. Que, de repente, pode até ter como efeito colateral cair o cabelo. Exato. Tem algumas são medicações químicas fortes. Então, eu acho que não se justifica usar para o transplante capilar. A boa notícia é que existem muitos tratamentos, não só o transplante é um deles. Ele é limitado, como a senhora falou e lembrou, porque isso é uma das coisas que me preocupa hoje com tantas empresas, né, que entraram no mercado do cabelo. Então, são empresas que visam lucro, na verdade, e elas colocam com uma facilidade, como se o transplante fosse simples. E eu não vou dizer que está errado, mas é importante explicar que o paciente tem uma região doadora limitada. Ele não vai poder transplantar quantas vezes ele quiser. Caiu mais um pouquinho, então vamos transplantar. Não. Tem limite, uma média de 9 a 10 mil unidades para a vida, então isso equivale a 2 ou 3 transplantes. Então, é importante programar muito a longo prazo, principalmente os jovens, do quanto vai cair de cabelo, para fazer algo que seja natural para ele lá na frente, quando ele vir a perder todos os fios que ele perderia, continue com o resultado natural e não fique artificial. E quando ele perder esses fios que ele transplantou, ele perde esse fio que ele transplantou ou ele perde aqueles dele mesmo que já estão caindo? Como é que fica essa cabeça? Então, o cabelo, de um modo geral, ele sempre vai preservar aquela propriedade que ele tinha de onde ele era. Então, quando você pega da região doadora, que é uma região de um fio mais resistente, principalmente a testosterona, que é a DHT, né, que é a biotransformação da testosterona, essa região posterior é um pouco mais resistente a esse hormônio do que a região anterior. Tanto que os calvos, né, geralmente vão perdendo a região anterior e a região posterior fica mais resistente. Entendi. Mas a pergunta é, cai cabelo da região implantada, né, ou da região posterior? Também cai. Tem alguns calvos muito intensos que eles vão ficar rarefeitos na região posterior também. Então, esse fio, se foi bem esse fio que ia cair aqui nessa região e você transplantou, ele pode vir a cair na região receptora também, aquele fio que era de risco. Tanto que, quando a gente vai fazer o transplante, a gente nunca vai tirar fios da região, a gente faz uma programação da coroa, qual é o tamanho dela provável, para eu respeitar essa área, eu vou tirar abaixo dela, são fios mais seguros. Eles não são 100% seguros, mas eles são mais seguros. Mas, então, vamos lá. Pegamos um fio de boa qualidade, né? de boa procedência, de boa propriedade, e transplanta ele, a probabilidade de ele ficar lá para sempre é grande. E aí a calvície vai continuar a evoluir. Sim. Então, aquele cabelo que chegou a ficar bonitão, cheio, com cabelo transplantado, ele tende a continuar evoluindo a calvície e o transplantado fica, mas o cabelo natural ali, que naquele momento, não necessariamente, se não for cuidado. Entendi. Aí, geralmente, ele tem que ir para um retoque, né? Sim, um retoque, mas aí a gente volta a conversar sobre aquele problema de área limitada. Eu faço um retoque, aí ficou ótimo. Aí, daqui a pouco, continua perdendo, eu faço um outro retoque. Aí acabou, né? Aí chega uma hora que acabou. Eu não posso pegar nem de outra pessoa, como a gente falou, e nem posso mandar fazer área em laboratório, ainda não existe. Eu quero acreditar que isso estará no nosso futuro próximo. Você acha que vai? Eu acho que vai estar no nosso futuro isso? próximo. Existem impressoras 3D tentando fazer impressão com DNA do paciente. Nossa! Isso já existe. Então, assim, arrepia, né? Tem muitas coisas vindo. Então, eu acredito que daqui uns 10 anos, talvez, a gente consiga produzir em laboratório. Eu pego um fiozinho, mando para laboratório, reproduzo e depois volta. Nossa, e a gente só implanta.
talvez seja o futuro, mas enquanto não é, a gente tem aí que preservar. Ele não precisa área doadora, não mexe em nada e só vai recolocando. Nossa, exatamente. Seria que o coisa ideal, fantástica, né? né? Eu acho que a tecnologia vai chegar nisso, mas por enquanto, enquanto não chega, a gente tem que cuidar dos fios e fazer uma boa programação a longo prazo para a gente ter um bom resultado. Vocês fazem também, por exemplo, transplante de sobrancelha. Tem gente que não tem muita sobrancelha. Sim. E aí dizem que se tirar um fio errado não cresce mais e não sei. Existe a alopecia traumática, né? Se você ficar tirando sempre aquele mesmo fio, tirar uma vez ou outra, não vejo grandes problemas, mas o problema é a tração constante. Você puxa e puxa de novo, o cabelo vai enfraquecendo e uma hora ele para de nascer. Então, sim, a transplante de sobrancelha existe, é algo muito palpável, tem resultados muito bons. Muito bons. No entanto, tem um detalhe, que o fio que a gente coloca na sobrancelha é o fio do couro cabeludo também, porque eu não tenho da própria sobrancelha para doar para a própria sobrancelha. Vai virar uma cachoeira. Vira uma cachoeira se você não cortar. Tem então, existe uma manutençãozinha, entendi. porque esse fio vai crescer e vai manter a propriedade que ele tinha. Entendi. Então, é algo que tem que ser colocado também ali na programação. Mas esse fio dessa área doadora, ele não é mais fino, porque é um cabelo, né? Não é a sobrancelha, ela é um pouco mais grossa. Na verdade, a sobrancelha é um pouco mais fina que o nosso cabelo, tanto que quando a gente procura fios para a sobrancelha, a gente normalmente procura os fios mais finos, fios de uma unidade. Muitas vezes a gente acaba tirando de duas, mas aí então a gente faz para ele ficar só de uma unidade, porque os fios de sobrancelha são mais fininhos. Porque aí pensando assim no macro, você tira um quadradinho ali onde tem um furinho. Na hora que eu faço a ressecção. Quando você tira daqui. É um furinho de uma. É um furinho onde nasce o fio. Onde você nasce tira o fio. Um quadradinho de pele. Sim. Ou você tira ele. Ou... É um círculo, né? Na verdade, você imagina uma lapiseira 07? A mesma, praticamente isso que a gente usa. Porque a ponteira que a gente usa é 07, 08. Então, ele é tubular, ele gira bem em volta do fiozinho e tira o fiozinho junto com essa pelezinha bem fininha em volta. Ele precisa dessa pelezinha para fazer a aderência no novo lugar. Eu falo pegar. Mas é pega, a gente fala isso cientificamente, a gente chama pega do enxerto. Então, essa palavra está certa. Que bacana. E é uma coisa rápida também. E já sai com resultado aparente ou é como um implante de cabelo? Todas as cirurgias, tanto para sobrancelha, para cabelo, você pode fazer com fio longo. Então, a gente chama Purview Long Hair, que é quando você usa o fio longo. Tanto você pode fazer com aquela técnica antiga do FUT, ou você pode fazer com a de furinho, mas é uma máquina especial que você consegue fazer o furinho preservando esse fio longo. Quando a gente faz sobrancelha, a gente deixa de propósito um fiozinho um pouquinho maior para poder enxergar, porque aí você já faz e você já está vendo como vai ficar. Por isso que chama Preview Long Hair, você já está fazendo uma previsão de como vai ficar. Mas aí, naquele momento, ficou bom, ficou lindo. Aí você mesmo corta. Aí você corta, para e fala assim, ficou perfeito, era essa sobrancelha que eu queria. Mas aí esse fiozinho tende a cair, aí vai ficar alguns meses sem, depois ele volta, depois de em média, 3 a 4 meses, ele começa a voltar. Fica um tempo sem, então. Quer dizer, acaba cedendo. Ele sai lindo, mas depois passa por uma fase de adaptação. Fica meio... Fica um pouco na espera, né? Isso, aí o paciente sabe... Aí depois que ele nasce... Aí vira normal, só que aí desse jeito. Sim, ele vira normal aparando, porque ele vai continuar com a propriedade do cabelo que ele tinha lá atrás. Entendi. Mas agora sim, outra pergunta. Cabelo é uma coisa que cai todo dia, né? A gente vai lavar a cabeça e cai. Cai cabelo e nasce de novo. E vai caindo e vai nascendo. E esse aqui que você colocou? Então, o que acontece? O ciclo do cabelo tem 4 fases. Então, ele tem a fase... resumidamente, as mais importantes, anágena e telógena. Então, a anágena é quando ele está crescendo e a telógena é quando para o suprimento sanguíneo, porque aquele fio vai cair e aí vai vir uma nova fase anágena. As pessoas, assim, os homens, em geral, têm uns ciclos mais curtos, as mulheres um ciclo mais longo, que o cabelo fica mais tempo, aquele fio fica na fase anágena por 1 ano e pouco. E 1 ano e meio, 2 anos, dependendo de cada caso. E aí, o que acontece? Então, quando você faz o ciclo do cabelo, né, a pessoa vai crescendo, o cabelo está sempre, 20% a 30% está em fase telógena. Então, por isso que está sempre renovando. Então, 15% a 30%... Você faz uma... Quer dizer, ele cai, mas o próprio cabelo já está nascendo outro, enquanto isso o outro está pela metade, enquanto isso o outro já está comprido há 1 ano. Então, ele vai fazendo essa renovação constante. Quando você transplanta, é a mesma coisa. Ele vai cair, que é a fase telógena, ele volta para a fase anágena e vai viver ali um tempo na fase anágena. Daqui
1 ano e meio, 2 anos, ele cai de novo e volta a nascer na fase anágena, volta a telógena para depois voltar para anágena. Então, é esse ciclo constante. Isso acontece com todo mundo, então, por isso que é normal cair cabelo. O que muda é que quando você começa a ter uma queda muito acentuada, pode ser por alguma doença, pode ser também um eflúvio telógeno só, que é uma coisa natural. O corpo, essa queda, esse ciclo sempre acontece, mas, eventualmente, durante o eflúvio telógeno, é uma queda mais intensa. O eflúvio telógeno pode ser causado por diversas condições. A gravidez, por exemplo, que é uma condição fisiológica. Depois da gravidez, demanda uma energia muito grande. Aí os fios, começa a amamentação, os fios vão para a fase telógena, cai bastante, depois volta todo mundo. Uma doença, como Covid, como a dengue estavam acontecendo agora. Por que a Covid causa isso? É a mesma coisa. O corpo demanda uma energia muito grande para ficar produzindo cabelo, né? Então, quando ele está tendo uma demanda necessária de uma doença, de um regime, de um estresse grande, de uma corrida, por exemplo, um estresse físico, estresse psicológico, então força com que o corpo demande uma energia para algum outro lugar e ele acaba tirando do cabelo. Assim, ele fala, bom, você não precisa de mim, vou dar um tempo aí com você, daqui a pouco a gente volta. Uma vez restabelecidas as condições naturais do paciente, aí volta o cabelo. Volta tudo ao normal. Então, por isso que a gente chama de eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno pode se tornar crônico. É um estresse atrás do outro. Aí as coisas começam a desandar um pouquinho. Aí começa a ter uma perda capilar um pouco mais intensa. Pode até causar uma alopécia fora do normal. Você falou que é uma faixa de 9 mil cabelo, 9 mil unidades para doar para a vida. Para fazer... para a vida. Para a vida. Então, uma pessoa normal, um paciente já está experimentando um pouco de alopecia androgenética, né, que é a mais comum, que é a calvície masculina. Ele tem uma média de 9 a 10 mil unidades para doar para a vida. Então, eu posso tirar e não vão fazer falta da região doadora, porque não vai nascer de novo, como a gente já falou. Entendi. Mas eu posso tirar e vai parecer que ainda está cheio o cabelo. Se eu tirar mais que isso, eu posso começar a fazer falhas na região doadora também. E aí a situação fica até mais complicada, porque é não natural, né? Se ficar com falha aqui embaixo. Mas você está falando de 9 mil para a vida, considerando os retoques. Claro, considerando os retoques, tudo. sim. Para a vida mesmo. E uma média do que se faz hoje é uma média de 3 mil, 3.500, 4 mil unidades, e eventualmente um pouco mais que isso. Mas existe uma tal de mega sessão ou mega implante que eles fazem aproximadamente 8 mil, 9 mil unidades. Eu já acho isso temeroso, porque, na verdade, você está fazendo uma vez só para a vida. Uma vez para a vida. E aí, se lá na frente vir a perder em alguma outra área, você não tem... Não tem recurso natural. Exato. Essa é a palavra perfeita. Me diz, então, aí, para cabelo, 9 mil para a vida. Vamos contar assim, 3 mil por implante, por transplante. 3 implantes, exato. Isso para a cabeça. E para a sobrancelha? É bem menos. É pouquinho? Cada implante de sobrancelha a gente leva, em média, até 500 unidades, não muito bastante, mais que isso. É bastante, mas perto do cabelo é bem menos, né? Sim, nossa, mas eu achei muito até. Eu já estava considerando aqui umas assim, uns 20. Em geral, a gente faz 250, 300 unidades. Você coloca isso já considerando cair algum, que não vai nascer mais? Não. Sendo realizado a técnica corretamente, a pega costuma ser bem alta. A pega é 100%. É perto de. É difícil a gente fazer essa contabilidade científica. Porque depende, né? Tem uma variável muito grande. E pela experiência, porque é difícil também você contar quantos fios eu implantei, quantos fios estão aqui. Mas, em geral, é praticamente 100%. É bem próximo do que a gente coloca. Bacana. E você já aconteceu de atender alguém querendo fazer também o transplante para barba, para bigode, assim? Barba a gente faz também. Mesma coisa, a área melhor doadora que a gente tem é o cabelo. Então, para fazer barba, a grande maioria das vezes a gente usa o cabelo natural. E aí tem algumas regrinhas especiais, onde colocar com unidade, onde coloca com mais unidades, na região do bigode, da barba, quantas unidades deveriam ter, qual é um desenho natural para que fique bonito. Então, sim, também fazemos bastante. Mas o paciente tem que saber que quando ele está fazendo para barba, a gente tira 2.500, 2.000 no mínimo, mas assim, 2.500 para 3.000 unidades para uma barba completa.
É um implante a menos de cabelo. Né? Quando o paciente também sofre de calvície androgenética. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança, se vale a pena desperdiçar fio com a barba, se vai faltar no cabelo também. Porque a barba, eu acho que dá até para viver sem, né? Agora, o cabelo é mais complicado, e é interessante que, geralmente, os pacientes que me procuram para barba, a grande maioria são bem cabeludos. Bem cabeludos. Então, eles realmente, o cabelo não é um problema para eles. E aí, a gente acaba fazendo a barba. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já ouvi essa conversa, e eu acho que faz parte dos mitos, né, dos transplantes de sobrancelha, que antigamente ou eventualmente eles podem ser feitos com pelos do púbis. É verdade isso? Então, o pelo do púbis é um pelo de uma característica diferente do resto do cabelo. Então, ele tem que ser considerado. Assim, claro que tem pelos diferentes, né? Tem pessoas que têm um pelo um pouquinho mais liso, mais fininho, tem pessoas com um pelo mais enroladinho, mais craquelado, né? Que é um cabelo mais... que é um pelo mais todo irregular, assim. Então, depende, precisa ser avaliado. Eventualmente, não tem área doadora do cabelo, ou a pessoa fala, mas meu pelo do púbis é muito mais parecido com a minha sobrancelha. Poderia ser usado. A gente usa, chama-se total body hair, quando a pessoa já tem uma calvície tão extrema e não tem mais área doadora, a gente considera tirar pelo do corpo para usar para o cabelo. Então, seria o mesmo raciocínio. Entendi. O que acontece, pela nossa experiência, é que o pelo do corpo ele é muito fininho, de um modo geral, e uma característica diferente. E ele dá muito mais trabalho para ser retirado do que o do couro cabeludo, porque ele não tem um anteparo ósseo, que nem aqui. Então, a gente tem, isso ajuda a esticar a pele, para pegar cada fiozinho. Então, existe uma dificuldade técnica um pouquinho maior que tem que ser colocada na balança o quanto justifica, já que ele não consegue preencher tanto. Entendi. Mas existem casos extremos de uma calvície que talvez não tenha sido muito planejada, que a gente acaba lançando mão também do cabelo do corpo para poder... Os recursos que tem, né? É um recurso, Sim. mas ele não é o que a gente faz de não rotina. É o de primeira escolha, Isso. né? E eu prefiro, como primeira escolha, programar melhor o paciente para não precisar desse recurso. Entendi. Mas existem alguns pacientes principalmente que não foram tão programados assim, que aí acaba que a gente usa. E esse planejamento, né, desses três usos, né, de área doadora, eles já eram feitos há 20 anos atrás ou é uma coisa mais nova? Eu cresci, assim, na verdade, falar 3 também é um número que não dá para a gente dizer, são só 3, mas é uma média. Cada paciente tem, e existem formas hoje de a gente estudar a área doadora. Então, qual é a probabilidade ali com a quantidade de fios que tem para doar, qual é o povoamento ali de fios, e cada paciente é um paciente. Eu falei meio genericamente, considerando um paciente mediano. Mas, então, sim, a gente consegue fazer uma programação melhor, hoje em dia, sabendo muito mais do que a gente sabe. E como eu nasci no mundo do cabelo, né, porque meu pai é cirurgião capilar, então eu venho nesse mundo há muito tempo, eu percebo, assim, muito pela vivência do meu pai, que eles não tinham essa certeza ainda de que o fio era um transplante, né, que o fio retirado não era colocado mais. E o tratamento clínico que tinha naquela época também não era dos 10 melhores. Então, muitos cirurgiões, até faço a minha culpa do meu pai, que a gente acabava nem indicando o tratamento clínico, porque a gente não via muita diferença. A gente fazia o implante e fazia quantas vezes fosse necessário. Foi o tempo necessário, mas naquela época a gente fazia meu pai fazia lá atrás, né, no comecinho, 1.000, 1.500, 800 unidades. Então, naquela época, parecia realmente uma coisa que a gente podia estar usando direto, fazer para torto e direito, né? Não tinha limite. Mas com o tempo, com a experiência, com a melhora das técnicas, com a melhora da retirada, né? Que a gente foi otimizando as máquinas, otimizando o tempo, a gente começou a chegar nesse ponto agora que está chegando no limite. Então, hoje em dia, é assunto de congresso. Inclusive, eu coordeno uma coluna de uma revista científica da parte de complicação, e isso é algo que a gente recorrente, a gente gosta de falar sobre o fato de fazer uma retirada exaustiva de área doadora. Porque lá atrás a gente não sabia muito, tirava-se menos. Hoje em dia, tirar demais é até um erro técnico, seria como se fosse um erro de planejamento médico. Então, é algo que deve ser muito bem discutido com o paciente. Quando opta por fazer uma sessão maior, tem que ser muito discutido com o paciente
para que ele saiba o que ele esperar a longo prazo. E eu acho que isso, assim, médicos que não conversam com o paciente sobre o longo prazo é temeroso. Pois é, né? Principalmente pacientes jovens, né, que têm uma vida tão longa pela frente. Exato. Se já estão sofrendo da calvície tão cedo, a probabilidade de eles evoluírem para uma calvície avançada é muito grande. Pós-operatório, né? O pós-operatório do transplante capilar, como que ele é feito? É uma coisa simples? Super simples. Eu diria que é uma das minhas melhores cirurgias. O implante, quando a gente faz a retirada, fica pontinho por pontinho. Quanto menor você usa, né, o punch, quanto mais é mais difícil a cirurgia, mas tecnicamente você precisa ter mais experiência. Mas fica um pontinho assim que fecha sozinho, faz uma mini casquinha ali. Quase não dói, praticamente não dói. Ali no finalzinho da cirurgia, às vezes um pouquinho ardência, mas acabou no dia seguinte, o paciente não sente mais dor. E a região que a gente implanta, a mesma coisa. Você faz um furinho, coloca o fio dentro. Então, assim, é uma cirurgia que praticamente não dói. Risco de infecção é muito baixo, porque ele mesmo pode expulsar se houver uma sujeirinha, tal. Então, risco de infecção... Eu nunca tive, graças a Deus, tomo vários cuidados, mas não é comum. Que mais? Então, assim, ele não precisa... sequer passa antibiótico hoje em dia. Tem médicos que preferem usar antibiótico. A minha rotina está dando certo, eu acabei não passando, mas isso é discutível. Mas é uma cirurgia com pouquíssima dor no pós-operatório. Eu brinco, o paciente sai assim, dá para ir jogar futebol, se quiser, no dia seguinte. Só que qual é o maior problema? É que esses fios que a gente coloca, para ele cicatrizar, fazer a pega de enxerto que a gente fala, ele faz daquela gosma. Sabe aquela gosminha? Quando você rala o joelho e sai aquela gosminha? É o plasma, é ele que faz ele colar no lugar. Mas não é um fio que, se você puxar, vai sair. Então, e aí ele perde aquele fio. Então, a maior preocupação nossa é o atrito. É você coçar a cabeça, é você tomar uma ducha muito forte que pode empurrar esse fiozinho para fora, porque esses primeiros dias são os mais importantes para a pega do enxerto. Uma vez o enxerto pegou, vida normal, aquele cabelo é seu a partir dali daquele lugar. Mas ele não lava... A gente pede para lavar no 24 horas, só que tem alguns cuidados para lavar. Mas com 24 horas a gente já começa. Não esfregar, não coçar. Exato. Né? Exato. Porque antigamente usava enfaixar a cabeça inteira, fazia um capacete. Assim, isso também é outra coisa de congresso discutível e cada um usa a sua rotina. E o fato é que o time está ganhando, não se mexe, né? Então, meu time, a minha rotina é sair com enfaixamento. Não é um enfaixamento desses padrões, né? Que nem que enfaixa braço. É uma faixa especial, que é uma faixa que adere, e ela fica nem 24 horas. Eu acabo a cirurgia normalmente no final da tarde. No dia seguinte, eu falo para o paciente que pode tomar banho, aí ele vai tirar a faixa, eu explico como ele tira, que também tem um cuidado especial, e aí ele não usa mais nada. Então, nessas primeiras 24 horas, eu gosto de enfaixar, mas é porque meu time está ganhando. Tem quem não gosta e também está ganhando. Então, a gente segue cada um com a sua rotina. E assim, entre o transplante e passar por toda essa rotina e cair, lavar, cair de novo tal, e ele assentar e estar com o cabelão lá, porque ele pode passar um pente. Quanto tempo mais ou menos? A pega do enxerto, a gente fala que acontece até 3 dias. Mas, na prática, eu peço para o paciente não causar atrito nem nada por pelo menos 15. Então, tanto se o paciente precisa raspar o cabelo, assim, tipo, se a gente fez na hora da cirurgia, a grande maioria das vezes eu raspo a cabeça inteira. Mas se precisar, ficou um pedacinho maior, o paciente quiser raspar, eu falo pelo menos 15 dias para poder fazer isso. Então, em 15 dias já está relativamente seguro, mas eu peço para pegar mais leve nessa época. Mas aí, como eu te falei, o cabelo vai cair nos primeiros... a partir dos 15 dias ele começa já a cair, vai caindo até uns 2 meses, aí nisso já vai apontando os outros fiozinhos. Antigamente, levava até 6 meses para nascer, então, assim, com 4 meses o paciente não via nada. Hoje, com muitos tratamentos que estão chegando ao mercado, tem um tratamento específico que eu faço com microagulhamento, com medicações, e ele faz com que esse prazo é muito mais rápido. Entendi. Então, hoje em dia, em média, com 3 meses, eu já estou com um paciente... Já dá para sair na rua. Ele não está cabeludão, não está com topete, mas já tem um fiozinho de uns 1,5 centímetro, 2 centímetros. Já não dá para dizer que fez implante, Entendi. sabe? Ele já dá para disfarçar. Porque é bem característico, né? Você vê alguém que fez implante, né? E hoje em dia também eles nem têm mais vergonha, Exato. né? Sai assim mesmo e tudo bem, né? E aí fica um pouco mais característico. Às vezes um fio fino, um grosso, fica às vezes vermelhado. Então, tem alguns sinais de que fez o transplante. Hoje em dia, a gente está conseguindo minimizar isso. E essa coisa de vocês terem que pensar, né, nessa entrada, na curva, né, para deixar uma coisa natural, tanto na testa quanto na barba,
a própria sobrancelha, vocês têm que lidar com algum conhecimento estético maior? Existe um curso próprio para isso? Nos congressos, assim, primeiro, né, o cirurgião plástico, o dermatologista são os médicos que mais conhecem, né, disso. Por isso que essa expertise. E tanto existe uma sociedade que é a ABCRC, que é a Associação Brasileira dos Cirurgiões de Restauração Capilar. Eles só pode fazer parte dessa associação os dermatologistas e os cirurgiões plásticos, porque justamente a gente já vem com uma carga de bagagem maior da parte estética. Mas, sim, nos congressos a gente fala muito sobre esse desenho de linha de frente. E se estuda muito assim sobre, até comparativamente com a etnia do paciente, sexo. Então, por exemplo, só fazer um resumo rápido. Mulheres, crianças e negros costumam ter essa linha de frente mais baixa, sem entrada, uma linha mais reta. Já os homens caucasianos, né, os homens brancos, 97% vai ter a entrada, que a gente fala que é um rosto em M, assim, que ele faz um desenho mais de entrada. Então, tentar forçar um fechamento de entrada num homem branco, muitas vezes vai ficar artificial, porque isso não é o padrão. Existem alguns William Bonners da vida que tem aquela linha baixinha, mas 3%, a maioria não tem. Então, quando a gente faz esse desenho, tem que ser muito bem discutido, porque tem uma aula de congresso que é muito interessante. O Dr. Mauro Speranzini, ele dava para o paciente, desenhe o que você quer. E todos eles fechavam a linha aqui. E aí ele explicava como que tem que ser e tal, e os pacientes todos entendiam, né? Quando você está na mão de um bom médico, de um médico experiente, eles entendem por que não pode ser essa linha fechada. E aí ele comparava, essa aula do Dr. Mauro é uma das melhores, que aí ele mostrava diversos os homens famosos, bonitos, né? O Brad Pitt, ele ia colocando todos os homens e qual linha de entrada que eles têm e como que é o formato do rosto. Então, é uma das aulas que, para mim, foi uma das melhores que eu já assisti, que explica exatamente. Ele está para publicar, deve sair esse trabalho em publicação no futuro próximo. Mas é só quando você realmente frequenta, né, as atividades científicas, as atualizações, que você acaba tendo bastante experiência com isso. Mas eu acho isso assim primordial para um resultado natural, para um resultado bonito, é você respeitar algumas regrinhas ali para manter o que seria um aspecto habitual para uma pessoa daquela idade, daquele sexo, daquela etnia. A etnia tem é um fator. É um fator, como eu falei, o homem negro ele tem uma linha de frente mais baixa, que é o desejo de todo homem branco, mas o homem branco ele costuma ter uma entrada mais em M, ele costuma ter mais isso. E o que você me fala sobre os turcos? A Turquia tem uma fama, né? Nossa, eu falei disso esses dias. O homem turco ele tem muito cabelo quando tem, né? Mas quando não tem também ele é bem careca, né? Eu acho que parece que eles têm uma indústria da beleza do transplante capilar, que é uma coisa, o mundo inteiro parece que vai para lá. Muitos acham que o transplante nasceu lá, não nasceu. Aliás, o transplante nasceu no Brasil. É uma surpresa para muitos, mas o transplante capilar desse microenxerto nasceu no Brasil. Dr. Munir Kuri, que foi com quem meu pai trabalhou, meu pai que acabou ajudando muito nessa divulgação. Então, eles têm livro publicado que eu até ajudei a desenhar algumas ilustrações desde a década de 80. Então, é muito antigo no Brasil já o transplante capilar. Aí ele foi mudando para a técnica do FUI, né, que é essa de furinho, mas é uma técnica antiga e ela está principalmente no Brasil. O que aconteceu é que a Turquia fez um mercado do implante capilar muito importante. É de se respeitar, mas assim, o custo de vida deles lá, talvez o dólar, né, comparativamente com a moeda deles, tinha ali uma margem, então eles acabava saindo barato. Lá, infelizmente, assim, as regras para implantes são diferentes do que a gente tem no Brasil. Feliz ou infelizmente, não dá para dizer, mas assim, lá, até onde eu sei, pode, por exemplo, um médico ter 7 serviços. Então, ele não precisa estar fazendo a cirurgia. Ele tem até um grupo dele que faz. E aí tem até um taxista, uma dona de casa, tem alguém lá que nem... Assim, muitos nem são da área da medicina, mas são pessoas que têm habilidade manual. É uma cirurgia relativamente simples e aí eles executam a cirurgia. Então, lá tem muitos centros capilares e acaba barateando porque não tem que ter um médico junto. Ele pode ter um médico coordenar vários ao mesmo tempo. Então, isso tudo fez com que barateasse o valor do transplante na Turquia. O valor de hotel, de passagem não era tão grande, ou em grande quantidade eles conseguiram algum mercado, e aí ficou acessível para as pessoas irem. Qual que é o perigo?
Primeiro, como eu falei, assim, você tem centros e centros. Tem muito bons cirurgiões turcos, que tem realmente nomes que frequentam o congresso, nomes de respeito. Mas não que seja todos que estão lá são bons, porque tem muitos centros feitos porque virou um mercado bom Virou e aí um começou a virar mesmo, ali não um tem... centro. E eles começaram por. Então, teve paciente que voltou com infecção graves, né, transmissíveis, porque foi transmissível em material, porque aí eles fazem um esquema barato, que não tem esterilização. Aí eu soube recentemente que eles proíbem quem tem HIV, por exemplo, ir, porque assim, aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente faz em todo mundo, porque a técnica que eu vou fazer de asepsia, de cuidado, é igual para todo mundo, eu garanto. Então, eu posso pegar uma paciente com HIV com o que for, que tudo vai ser estéril, tudo vai ser eliminado, e aí eu não vou transmitir para outro paciente. Já lá eles fazem algumas formas de tentar burlar esse sistema, porque não... Minimizar o que vai risco. acontecer, né? Exato. Então, tem isso, a gente tem assim, não tem muitos pacientes vêm de lá, acabou a cirurgia, graças a Deus não aconteceu nada mais grave, volta, e aí o resultado não ficou legal, porque tem centros bons, tem centros ruins. E aí seu amigo fez com não necessariamente você vai fazer com a mesma equipe dele, porque cada centro tem fotos que eles mostram com, tipo, 30 macas, uma do lado da outra, não tem nem parede entre elas, é a equipe ali sentada na maca com o paciente. Então, você imagina quantos técnicos não tem que fazem. Quer dizer que quem vai para a Turquia pode correr o risco de pegar um motorista de táxi fazendo uma hora extra. Então, gente, na verdade, é que para ter tantos técnicos fazendo, não tem a área da saúde, não dá conta. Então, começa muita gente que tem habilidades manuais, começa a fazer e vai relativamente bem. Às vezes, vai até tirar mais rápido que uma pessoa que é da enfermagem. Mas acontece que tem todo os riscos naturais. Os riscos envolvidos. Eu acho que, como em toda especialidade, também acontece, né? Como é a prótese de silicone, que né, tem também na clandestinidade, existe muita coisa, né? Sim. Mas aqui existem até agências que fazem turismo médico, né, para esse tipo de coisa, ou para fazer cirurgia plástica lá na Tailândia, não sei o que, nas Filipinas. Existe o inverso também. O Brasil é um país muito referência, né, para a saúde. Né? Então, existe muitos países pessoas que vêm de fora do país para vir fazer. Não vou dizer que isso é ruim, essa é a parte ruim. Eu até tiro o chapéu para a Turquia, que conseguiu fazer isso no mercado. Agora, o que a gente tem que discutir é a qualidade do serviço que está entregue. Então, a gente tem assim, um grupo de médicos, né, que a gente chama de grupo técnico, para discutir os casos, que toda hora está aparecendo casos com infecção, que é tão raro, sabe? Tipo, eu nunca vi. Então, e aí você não dá nem antibiótico, com infecção, repente, com necrose de área doadora, com necrose de área receptora, com perda capilar, assim, tecnicamente mal feita. Então, desperdiçou, né? Porque não é o tipo de cirurgia que eu fui e deu... não deu certo, tudo bem, eu volto e faço outro. Não. E os fios que você usou lá, perdeu tudo. Esses não voltam mais. Risco, é um risco. Né? Ainda tem as outras coisas envolvidas. Então, tem esse perigo. Eu diria que assim, é algo para ficar atento. Não que não tenham bons resultados saindo da Turquia, isso tem, mas existe o risco de você não ter... Aí, assim, eu já cuidei de alguns pacientes que operaram na Turquia, e aí, quando acaba a cirurgia, não ficou bom por algum motivo, ou aconteceu alguma coisa, ele não tem esse respaldo, esse cuidado então, vai médico quem, de alguém. Né? Exato. Então, vai falar como, né? Então, claro que é uma cirurgia que dá graças a Deus, pouquíssimas complicações, mas elas existem. Qualquer cirurgia envolve riscos. E quando não é feito por um cirurgião renomado, que tem experiência, os riscos, claro, vão aumentar também. Não então... que não aconteça, né? Mas eu também sou a favor de respeitar, né, a César o que é de César, né? Você estuda há tanto tempo, se dedica, se mata, rala, é residência, é congresso, é para entrar na faculdade, é para sair, é para entrar na especialidade, é depois prestar a sociedade brasileira. Exatamente. E aí vem um cara ali, né, que não fez nada disso e está lá fazendo. E me preocupa, até outro dia a gente estava falando sobre isso, né? Essa invasão da medicina que a gente está vivendo. E alguém fala... E eu falei assim, eles têm muita coragem, porque eu, como cirurgião plástica, eu tenho... Preenchimento, eu super respeito. Eu não faço preenchimento de rosto, né, de pacientes de estética, porque tem um risco envolvido grande, que não é pequeno. Mesmo em mãos hábeis, podem acontecer alguns erros. Então, é uma cirurgia que eu super respeito. Cirurgia não, um procedimento que eu faço com cuidado.
E eu vejo tantas áreas não médicas fazendo, pois é. ou médicos sem cirurgia plástica. E aí eu falei assim, nossa, eles são corajosos. Aí um amigo meu falou, não são corajosos, eles são ignorantes. Porque a criancinha que pula na água sem saber nadar, ela não é corajosa, ela é ignorante, ela não sabe que ela pode morrer ali. É a mesma coisa, eu acho que falta um pouco de experiência para eles saberem os riscos, porque eles vão respeitar mais o procedimento. Mas enquanto eles vão fazendo e vai dando certo, eles acham que não tem risco. Não, mas você não acha que no Brasil está um pouco demais isso aí? Não tá, sem assim, dúvida, está preocupante. Toda semana a gente vê, e assim, me parece que eu não vejo o CFM ou o CRM tomar providência ou se manifestar, ou usar esse dinheiro, né, que eles arrecadam mensalmente, né, de tantos médicos, em prol da população, exato, né? Porque isso é proteção. Uma campanha de educação, né? É que sabe o que acontece? A gente discute isso também nos grupos de médicos, assim, quem que tem que fazer alguma coisa, sabe? E tá difícil de a gente entender onde que está tendo falha, mas fato é que é aquilo que a gente está conversando um pouquinho antes, assim, a rede social deu muita voz a muita gente, o que é muito bom. Só que também ela tornou a autoridade só pelo número de seguidores. Exato. Então, aquilo que a gente estava conversando. Um dentista ou um biomédico, não importa se ele tem experiência cirúrgica, se fez residência, não importa, mas ele tem ali 100 mil seguidores, nem é da área médica, ou é da área médica, não é cirurgião plástico, ele passa a ter respeito só pelo número de seguidores, as postagens que ele faz. Mas isso você não tem garantia de que ele posta corretamente, de que ele não manipula imagem, de que ele está falando sobre os problemas também, que ele sabe quais são os perigos, se ele tem algum perigo ou não, porque ele só vai falar das coisas bonitas na internet. Só do resultado positivo. Exato. Né? E muitas vezes, talvez nem tão positivo assim, mas ele dá uma manipulada só para conseguir seguidor. Então, eu diria que esse é uma das minhas maiores preocupações, assim, porque realmente é a população que está em risco. E eu tenho a impressão também que falta o nosso conselho de classe ser um pouco mais duro com isso, né, mais também. Atuante. Só que o fato é que isso não ganha muita repercussão, né? Então, a publicação ali com uma colocação, a pessoa que aplica nela mesma, aquilo tudo da Ibope, né? Aparece, todo mundo acaba recebendo essa publicação. Mas o nosso CFM explicando para a população que não deve fazer com profissionais que não sejam especializados para aquilo, tudo, acaba que ninguém compartilha. Então, eu acho que também tem esse problema, sabe? A gente não está conseguindo alcançar a população. E aí ela só acaba sabendo dos riscos na hora que acontece, né? E podem ser coisas graves. E acontece muito, e são graves, né? E depois não adianta chorar, né? E aí, geralmente, é de pessoas que vão atrás do melhor preço, né? A maioria das vezes, não tem. a maioria das vezes. Ou muitas vezes é até uma médica recente que fez com uma dentista um pilim de fenol, nem pagou tão barato, eu acho que ela foi porque achou que ela tinha experiência. Eu acho que o problema é a rede social acabando dando esse ar de autoridade quando não tem. Quando a pessoa não tem. E é preocupante, porque assim, qualquer profissional que mexa com anestesia precisa estar habituado com todas as formas de fazer um suporte básico para avançado de vida. Sim. Porque é muito raro você ter uma reação alérgica, ou uma reação anafilática, uma reação ao anestésico. Mas ele está em bula, isso pode acontecer. E se acontecer na sua mão, você tem que saber lidar com esse problema, né? E é imediato. Então, um dos problemas ali, quando teve o moço que morreu com pilim de fenol, mostra, né, a câmera de cima, e ela fala, ele está roncando. Na verdade, aquilo era um pós-ictal, ele teve uma convulsão, provavelmente por baixo do débito. E aquilo ali, qualquer médico que passou em residência, que teve experiência, sabe reconhecer aquilo, bater no olho que aquilo não é uma pessoa dormindo, roncando. Então, faltou ali, naquele momento, tinha que começar a reanimação, e não que trouxesse ele de volta. Mas eu já vi casos de pessoas que morreram por falta de suporte básico de vida, né? Até que chegassem alguém para fazer o suporte avançado. Então, isso é perigoso, sabe? Assim, então, implante capilar envolve anestesia, sim. Então, você tem que estar no lugar geral, preparado. Né? Não local, necessariamente. Tá. Com local com sedação ou pode ser geral. Aí tem que ser conversado, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas todas elas envolvem anestesia. Sim, não existe fazer transplante sem anestesia. E qualquer procedimento, assim, um preenchimento simples, um preenchimento de ácido hialurônico, também envolve anestesia. Um endolaser, que está na moda, que está
também envolve anestesia. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, não só com quem você faz, se é uma pessoa habilitada para lidar com as complicações que podem vir a acontecer. Não é erro, não necessariamente é erro, porque Sim. existem algumas coisas que é uma reação, pode Você não tá acontecer livre de fisiológica. acontecer, Exato. né? Não só, então, com quem você faz, mas também o ambiente que você Onde, faz. né? Porque Onde se você vai ter aquele respaldo naquela localização de ter o material de parada, se tem oxigênio ou não, se tem acesso rápido a um serviço de emergência para levar para um hospital. Então, tudo isso é importante ser conversado, né? Conversar. E, infelizmente, para ter todo esse aparato, custa, né? Custa. Exatamente. E você não pode deixar a sua saúde, a sua vida nas mãos de qualquer, né? Qualquer brincadeira, né? Tatiana, me diz uma coisa. A gente falou muito dos transplantes, do implante, da pega, do cabelo. Existe, você acredita, você faz? Eu não sei, estou perguntando porque eu não sei. Existe algum tratamento que evite a queda? Sim. Hoje, é eficaz? Assim, hoje em dia temos vários. A gente sabe, até a própria indústria farmacêutica sabe que é um mercado muito amplo, né? Como você abriu aqui a nossa conversa, milhões de pessoas são acometidas com alopecia. Então, é um investimento constante da indústria farmacêutica para achar alguma coisa. Existem já medicações já que estão bem consagradas, como finasterida, minoxidil. E existem outras que estão em estudo. Em estudo. Uma por exemplo, laser de baixa frequência, que é aquela laser de luz vermelha que você coloca também, já tem se provado que tem resposta. Então, assim, existem hoje inúmeras. Aí, isso são os que a gente considera in label, né? Que é o que está na bula da medicação. Então, o minoxidil tópico, a finasterida via oral, o laser de baixa frequência, tudo isso já está bem consagrado. Resultado, eles dão bastante resultado, mas para um mais que o outro, então é muito variável. Depende Ou a união deles, Entendi. a gente sempre fala que o politratamento sempre costume melhor, mas existem muitas outras coisas que a gente considera off-label, e elas demandam de um tempo para serem aprovadas. Então, tem muita coisa que está nessa fase de desenvolvimento. Mas como assim, entre elas tem o plasma rico em plaquetas, o microagulhamento, tem alguns tratamentos agora mais recentes com exossomas. Então, tem muita coisa chegando. Eu tô com uma pesquisa correndo, que eu estou com resultados muito legais, mas, assim, ainda assim, eu estou com um número bem grande, então a gente está tendo algo bem palpável. Mas ainda exige uma avaliação da vigilância, do FDA, tudo para a gente tornar um tratamento em label. Mas tem muita coisa assim interessante, mais do que se tinha no passado. Então, num jovem, por exemplo, o ideal é sempre começar com o tratamento clínico. Não ir direto para o implante. Tem que tentar o tratamento clínico, tentar preservar o máximo que você pode e aí, mais para frente, considerar o implante. Mas deveria ser o tratamento clínico considerado para 100% das pessoas como tratamento inicial e complementar ao implante. Antes, né, de tentar, né? Seria assim, a última tentativa seria o implante, né? Quando você fala do jovem, né, o jovem ele já tem que se preparar, por exemplo, e qual a faixa etária que você acha ideal, mínima para esse... Começar o por exemplo, tratamento? Um rapaz que tenha uma calvície genética, sei lá, hereditária, com 20 e poucos anos, ele já vai apresentar sinais de queda, né? Vai fazer aquela coroinha, umas entradas. A gente fala que é a fase que o hormônio está mais forte, né? Então, aperta ali até os 35 anos, mas começando ali no final da adolescência, né? No início da vida adulta. Recentemente, eu tenho recebido pacientes mais jovens. Eu tenho visto pacientes até de 15 anos, 14 anos, começando já a mostrar algum sinal de que ele está evoluindo que ele pode evoluir para uma calvície avançada lá na frente. Então, são assuntos que estão assim, bastante discutidos ultimamente, quanto à idade. Mas, assim que começou a aparecer os sinais de calvície, o ideal é que já inicie os tratamentos. Existem alguns, que a gente já sabe, alguns minerais que estão envolvidos no crescimento capilar. Então, minerais, vitaminas. Então, assim, começar talvez fazendo ali uma avaliação clínica geral, né, de exame de sangue. O minoxidil tópico, ele tem um efeito sistêmico muito menor, então ele pode, em alguns casos, já ser considerado na juventude. O microagulhamento também é um procedimento que não traz grandes consequências, então ele pode também ser considerado já em pacientes mais jovens. O microagulhamento existe também para a pele, né? Ele ativa colágeno, é a mesma coisa no cabelo? Se você considerar só o microagulhamento, que já é
ótima coisa, ele faz... É como se fosse várias microagulhas. A primeira que começou, né, o microagulhamento inicial, era aquele dermaroller, que você ia... Ele é um rolinho cheio de agulha, e você ia passando a agulha, ele ia espetando, né? Esse é o dermaroller. Os microagulhamentos mais recentes são maquininhas, né? Que elas são mais ativas, assim, que ela vai furando. Então, um dos tratamentos para cabelo, que é um nome comercial, que é microinfusão de medicamentos na pele, que é o MMP, ele faz não só o microagulhamento, como ele faz o drug delivery. Então, a gente consegue acrescentar ao microagulhamento. Então, aí ele pode cair na melhor, porque aí você faz com que as medicações entrem em loco, a medicação que precisa agir ali no cabelo, ou na clareamento da pele, ou uma ruguinha, ou para uma cicatriz. Então, o microagulhamento é usado para diversas coisas. O que ele faz, considerando só o microagulhamento sem o drug delivery, esse microagulhinha, ela é o suficiente para furar a epiderme, mas ela não causa nenhuma cicatriz na epiderme, mas quando ela furou a epiderme, cutucou a derme, que ele está logo embaixo, o corpo entende assim, ops, fomos atacados. Então, vamos trazer o nosso exército de recuperação aqui para o campo, né? De reparação. E aí, esse exército de reparação é o que ajuda a melhorar o colágeno, ajuda a melhorar cores de cicatriz, de pele, né? Uma manchinha, hipercromia ou hipocromia. E no cabelo ele vai agir Ele como? também age fazendo dessa mesma forma. Na hora que ele traz esse exército de recuperação, nesses tem fator de crescimento, tem colágeno, tem... E aí essa reparação acaba também sendo boa para o cabelo. Entendi. É como se estivesse irrigando ali a plantinha. Exato, exato. Mas tem muita coisa ainda pela frente. Assim, essa linha de estudo que eu tenho seguido, eu estou investigando, porque eu comecei lá atrás com os pacientes do meu pai que tinha cicatriz. Para eu fazer o FUE, eu pigmentava essa cicatriz para poder não aparecer na hora que ele raspava zero. E aí eu comecei a pigmentar cicatrizes de modo geral. Eu tinha bastante experiência com pigmentação, que eu fiz muito pigmentação de areola para reconstrução mamária, tal, e eu comecei a transferir isso para o cabelo. E eu comecei a perceber que os pacientes que estavam fazendo estavam mais cabeludos. No primeiro momento, eu pensei que era o microagulhamento, porque a pigmentação leva a microagulhamento. Com o tempo, eu fui percebendo que o pigmento fazia alguma diferença, porque eu tive uma fase que eu oferecia com pigmento ou sem pigmento para o paciente. Se ele quisesse escurecer um pouco o couro cabeludo, eu punha pigmento. Sem escurecer, eu punha só a medicação, que é o tal do MMP. E microinfusão de medicamentos na pele. E aí eu comecei a perceber que, assim, ainda é um estudo observacional que eu estou levando para a publicação, mas eu comecei a perceber que o meu grupo do pigmento é melhor. Então, é algo que eu também estou tentando entender. A impressão que eu tenho é que ele... E até teve uma publicação recente falando a mesma coisa que eu penso, então eu acho que estou na linha certa, que o pigmento também ajuda a fazer uma imunomodulação. Então, além desse microagulhamento que cutuca ali as células e aí traz fatores ali que ajudam o crescimento capilar, o produto que a gente coloca e até o pigmento incentiva. Entendi. É como se, quando ele precisa, ele recruta as células para destruir o pigmento, que justamente ajudam a crescer cabelo também. Então, essa parte da microbiologia ali, da biomolecular, aí isso realmente eu vou deixar para os entendidos, mas assim, até onde eu cheguei, está parecendo ter uma imunomodulação. Então, é bem interessante. Eu acho que é uma área que vai crescer bastante nos próximos anos e a gente está conseguindo tratamentos melhores para a calvície. Diferente do que muitos pensavam, hoje tem coisas mais palpáveis para melhorar o resultado. Mas é ter paciência, esperar os estudos todos saírem, comprovarem a eficácia, a segurança. Mas tem bastante coisa. Bacana, né? Saber que está andando, né? É isso. E qual a diferença, se é que existe, assim, do transplante entre homens e mulheres? A mulher procura também? Procura, bem menos, mas procura. E as mulheres, a gente tem que sempre explicar alguns detalhes interessantes, assim, que é até interessante falar disso aqui. A calvície masculina típica é a calvície que sobra bastante cabelo aqui e vai perdendo aqui na frente. Então, é mais fácil você fazer essa transferência de uma área que tem bastante para uma área que está faltando, principalmente ali na entrada, na linha de frente. Já a calvície feminina típica, as mulheres também podem sofrer da calvície androgenética, que é essa típica masculina, começa a ter um pouco mais de entrada e tal, mas não é o mais comum. A calvície feminina, ela é mais rarefação difusa. Então, muitas vezes, você não tem uma área doadora cheia para transferir para uma área que está faltando. Então, ela é um pouco diferente a distribuição da perda capilar nas mulheres. E aí tem mais um porém. Na hora que a gente implanta, como eu te falei, assim, 3.000 unidades por implante ainda é pouco. Se a gente transplantasse as 9.000, ainda seria ótimo e
cabia mais. Entendi. Então, a quantidade de fios que a gente transplanta para um homem vai ficar um pouco rarefeito, mas ganha uma linha de frente, o paciente já está satisfeito, fica ali um pouco rarefeito. Já na mulher, a gente já exige um cabelo mais cheio. Mulher tem cabelo, não tem rarefação. Então, o implante vai ficar um pouco limitado também para as mulheres, né? Assim, ele talvez não seja o que elas estão procurando, por isso que precisa ser conversado com ela. Entendi. Aí tem o terceiro fator de ser mulher. A técnica FUE, que hoje é a mais utilizada, que é a mais simples, é o retorno mais rápido às atividades habituais, ela exige, na grande maioria das vezes, que raspe o cabelo. Quando não raspa, é uma cirurgia bem mais trabalhosa, muito menos fio que você consegue transferir de cada vez, porque aí você vai fazer uma faixinha sem raspar, uma faixinha raspando, ou você vai usar uma máquina específica. De qualquer maneira, é sempre uma cirurgia mais trabalhosa. Então, se você fizer a básica, que a gente usa para homem, na grande maioria das vezes, que é a de raspar, imagina uma mulher com cabelo raspado ali por meses, até o cabelo crescer. Então, mais um fator que acaba sendo difícil indicar implante para a mulher. Temos, né, todos nós cirurgiões que fazemos cabelo, a gente vai ter uma mulher ou outra que a gente faz, mas numa porcentagem muito mais baixa do que a gente faz homem. Então, mulheres, hoje, eu indico muito mais tratamento clínico e, como eu falei, tem bastante coisa para ser feita do que eu indico cirurgia. Mas, um caso ou outro, a gente tem que pensar, sim, na cirurgia e considerar e conversar com a paciente, ela entendendo todos esses poréns e aceitando. E esse clínico, para essa mulher que tem essa alopécia, sei lá... Alopecia feminina, feminina, que é a calvície. Ela tem mais resultado que o homem ou depende da origem? Eu acho que depende da de condição. muitas coisas. Assim, no nosso estudo, agora eu estou até contabilizando recente, mas eu tenho visto que vai estar indo bem para tanto para homem quanto para mulher. Mas depende das medicações utilizadas. Então, tem algumas que funcionam melhor para mulher do que para homem, mas, Entendi. de um modo geral, ambos têm resultado. Eu acho que cada um tem um tratamento específico, mas ambos têm resultado. Entendi. A gente está terminando o nosso tempo. E eu, assim, além de agradecer, né, a sua presença, de responder, né, tanta pergunta, queria te perguntar se faltou alguma coisa que a gente não tenha falado, se ficou alguma coisa para trás que você gostaria de falar. Hoje a gente conversou sobre muitas coisas que me preocupavam, assim, que eu queria que as pessoas soubessem, né, que a população soubesse, que esses porém são coisas tristes muitas vezes, né, que a cabeça é limitada, que precisa tomar cuidado com empresas que você não tem contato direto com o médico, que você não sabe exatamente qual é o médico que vai fazer, porque o implante capilar tem que ser avaliado e cuidado e preparado para longo prazo. Então, eu falo que o paciente que vai no meu consultório é o olho no meu olho, é ele que eu vou ver daqui 10 anos, daqui 20 anos, e quando ele estiver lá na frente, eu quero que ele ainda esteja orgulhoso da cirurgia que eu fiz. Agora, quando você faz com uma empresa, você não tem essa responsabilidade, vamos dizer, esse comprometimento. Né? Exato. Então, isso eu fiquei feliz de a gente poder falar sobre isso, né? Passar, mas pelo menos para os pacientes ficarem atentos com isso. Esse contato com o médico, existe um custo mais alto, porque envolve um médico, uma equipe especializada, porque tem tudo aquilo que a gente falou. Nós, assim, se acontecer qualquer coisa com o meu paciente, é minha clínica, é minha responsabilidade, não é uma empresa que está por trás, que vai fazer toda a parte jurídica e vai liberar o médico. Não, é minha responsabilidade. Então, acaba que eu tenho que investir em algo com segurança para eu poder dar esse tratamento integral para o meu paciente e a longo prazo. E fora a segurança, né? A segurança, a confiabilidade, né? De estar num local, né? Seguro, exato. Num médico que você sabe que vai cuidar de você a longo prazo, não está ali só para fazer aquela cirurgia, receber o dinheiro e tchau, sabe? Ele está realmente pensando em cuidar de você. Não é só um procedimento qualquer. Então, eu fiquei feliz de poder falar sobre tudo isso, embora alguns dos assuntos é que eles não são muito interessantes, né? Porque são negativos, né? São mas coisas... eu acho interessante e acho que a gente tem obrigação, a gente, inclusive, enquanto mídia, né, enquanto comunicação, a gente tem obrigação de lidar, né, com essas pautas, né? Doa a quem doer, né? Exatamente. Então, eu fiquei feliz de poder compartilhar tudo isso. Acho que a gente abrangeu tudo. Assim, você pode achar aí mais um monte de pergunta. Aliás, se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, aí eu faço questão de poder responder, porque eu acho que o assunto é interminável, sabe? É ilimitado também. É ilimitado, né? Diferente do cabelo, é ilimitado. Dá um tempinho, daqui a pouco você volta e vamos falar de outras coisas, né? Não, mas enorme prazer poder dividir com vocês tudo isso e estou aberta, se houver novas perguntas, terei maior prazer em responder. Tá bom, obrigada. Eu agradeço demais. Então, a gente conversou aqui com a doutora Tatiana Tournier,
e cirurgiã plástica, né, especialista na técnica, né, de transplante de capilar. E se você tiver alguma pergunta ainda, ficou alguma dúvida, alguma, né, que você queira entender, que você queira fazer para a doutora, a gente vai deixar aqui os contatos dela. E pode, né, doutora? Claro, deve. A gente deixa o contato da clínica, da rede social, e daí ela pode responder por lá, entrar em contato com você, ou se você quiser marcar uma consulta para ter, né, um atendimento mais personalizado, a doutora Tatiana está disponibilizando seus contatos e você fique à vontade para entender melhor o que é um transplante capilar e que não é assim tão fácil. Não adianta fazer um roteiro turístico médico na Turquia que você pode, né, Existem ficar riscos. com os cabelos em pé e cair todos. Né? Existem riscos envolvidos. Existe muito risco e é melhor não brincar. Né? Então, agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos, principalmente os carecas, né? E que assim o nosso conteúdo, né, tendo mais visibilidade, as redes sociais podem entregar para mais pessoas. Então, agradeço demais a sua presença e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá.